Fala pessoal, Terceirão no Tira Férias chegou para ficar. E aí hoje, eu, professor Saulo Formiga, vou estar aqui com vocês respondendo as questões do nosso material através das atividades propostas. Se você chegou até aqui é porque usou o nosso material e o nosso QR Code. E nós vamos para a segunda questão da nossa apostila. Olha só, crise hídrica global é um tema extremamente necessário, você estudou e viu a aula e sabe que a água doce do planeta sofre aí uma inquietação extremamente provocante. A gente fala, por exemplo, do poder que o Brasil possui frente à água doce dos outros países. Você sabia que a Arábia Saudita, um país gigantesco do potencial petrolífero, falando de petróleo, não tem nenhuma reserva de água doce? Isso mesmo. O que eles têm em petróleo, inversamente proporcional, eles têm em água. Não há recurso hídrico lá na Arábia Saudita, tanto que eles têm que dessalinizar a água do mar para poder consumir ou comprar de outros países. Aqui, a gente vai trocar um pouquinho desses termos, sobretudo no uso e mau uso das águas. Olha o que a questão diz. Lembrando que é uma questão do Enem. Aqui você já fica familiarizado, você se aproxima com o comportamento da prova. A falta de água doce no planeta será, possivelmente, um dos mais graves problemas deste século. Prevê-se que, nos próximos 20 anos, a quantidade de água doce disponível para cada habitante será drasticamente reduzida. Por meio de seus diferentes usos e consumos, as atividades humanas interferem no ciclo da água, alterando. A gente vai falar do uso agropecuário, do uso industrial, do uso humano, residencial, tá? E esses usos acabam sendo muito concentrados no setor primário. Quem mais consome a água doce do planeta é exatamente o campo. Cerca de 70%, 2/3 praticamente dessa água doce, vai parar na lavoura. Só que a lavoura usa, por exemplo, só para te dar um pequeno exemplo, ela usa defensivos agrícolas, os vulgarmente chamados agrotóxicos. Se não tiver o cuidado necessário e não se usar os produtos responsáveis com o meio ambiente, a gente vai fazer com que esse tipo de elemento vá cair diretamente nos córregos e rios. E com isso, acabe contaminando o ambiente de uma forma mais macro. Então é preciso ter muito cuidado. Brasil, Canadá e Rússia sozinhos detêm boa parte da água doce do planeta. O Brasil tem quase 12% da água doce. Então ele é um gigante. Mas se essa água não for bem administrada, infelizmente a gente pode sofrer as consequências da crise hídrica global. Segundo a ONU, até 2050, cerca de 1/3 da população global vai ter insuficiência hídrica, ou seja, não terão água suficiente para atender sequer a necessidade básica. Se você assistiu o vídeo 1, você viu eu tomando água nesse copo. Eu guardei ele aqui para lembrar você, ó, a água pode acabar. Mas ela não vai acabar pela quantidade. Não, a água potável não acaba pela quantidade, ela acaba devido à perda de qualidade. A água é cíclica, ela vai estar lá disponível. Você pode estar numa cidade, por exemplo, que tem algum córrego que esteja contaminado. A água continua fluindo, mas infelizmente ele não pode ser utilizado, nem para o banho, nem para o consumo diário. Então a água em quantidade está lá, mas a qualidade dela não permite o seu uso. Então quantidade e qualidade é preciso dosar muito bem essa análise. Vamos para as alternativas. Letra A quantidade total, mas não a qualidade de água disponível no planeta. Veja, a qualidade é o elemento inicial da nossa análise. Quando eu faço uso da água que a natureza me oferece e eu não devolvo ela na mesma qualidade que eu a recebi, fazendo tratamento adequado, infelizmente eu reduzo a quantidade de água disponível, água doce, e reduzo também a qualidade dessa água servida. Então eu não posso marcar a letra A. Na letra B, a qualidade da água e sua quantidade disponível para o consumo das populações. Veja só, quando eu não uso essa água de maneira responsável, ela retorna sem condições de reuso. Então eu reduzo a qualidade da água e com isso eu reduzo a quantidade de água própria para o uso disponível. Não é a quantidade total da água, é a quantidade de água que pode ser consumida. E com isso, a letra B poderia resolver a nossa questão. C. A qualidade da água disponível apenas no subsolo terrestre.
Claro que quando eu falo da água, a água mais utilizada, ela não está no subsolo, ela está na superfície, através dos rios. Então, nesse ponto, a letra C também não atende nosso requisito. D. Apenas a disponibilidade de água superficial existente nos rios e lagos. Lembre-se que eu estou falando também de toda a água doce. E uma parte dela está nos lençóis freáticos. Então, limitar apenas a água superficial é um erro. Inclusive, a agricultura, em lugares de solo permeáveis, faz com que, com as chuvas, haja infiltração e a percolação no solo. O resultado é a contaminação dos lençóis freáticos. Então, o subsolo também sofre. E letra E, o regime de chuvas, mas não a quantidade de água disponível no planeta. Nesse caso, ele está falando da água total. A água total do planeta a gente não vai interferir, ela vai passar pelo ciclo, mas a água disponível para o consumo é que vai ser reduzida. Só que nesse caso, ele fala de alteração do regime de chuvas, que é muito limitado para resolver a nossa questão. Portanto, apenas a letra B de bola é a nossa alternativa correta. Beleza? Te vejo na próxima questão.